Voltamos agora para o nosso segundo momento de aula. Dentro desse segundo momento de aula, nós vamos discutir as questões do trabalho dentro da sociedade. Todas as características que permeiam o trabalho, as características sobre o capitalismo, que fazem parte dessas relações de trabalho dentro da sociedade. Então, nós vamos discutir tudo isso. E todas essas discussões sobre essa organização do trabalho estão relacionados a esses conflitos sociais, a esses movimentos sociais que nós acabamos de ver. Pois bem, dentro da sociedade capitalista, o trabalho ele é visto como algo que produz lucro para uma pessoa, para o detentor das ferramentas, para o detentor ali da indústria, para o detentor do capital, do dinheiro. Então, o trabalhador ele é visto como uma ferramenta para enriquecer alguém. Só que isso ele não acontecia no passado. No início da história, o homem primitivo, quando ele ainda não produzia seu próprio alimento e ele era nômade, o trabalho ele acontecia de uma forma coletiva. Todo mundo tinha que ajudar o seu grupo social, seja na caça, na pesca, na coleta. Não havia desigualdade social, porque todo mundo tinha ali uma função e tudo que era acumulado era dividido de forma igual. Não estou aqui afirmando com 100% de certeza que não haviam desigualdades, porque certamente existem estudos que provam o contrário. Haviam alguns conflitos já mesmo dentro desse período histórico. Mas o que eu quero dizer para vocês é que dentro desse período, essas desigualdades sociais elas eram mínimas, porque tudo que se produzia era para consumo. Então, essas desigualdades eram mínimas. Os homens e as mulheres viviam em sociedade de uma forma muito mais harmônica. Só que o grande problema é que eles eram nômades, eles precisavam estar se deslocando constantemente, então eles não tinham uma sociedade tão bem organizada quanto nós temos hoje. Dentro dessa evolução do trabalho, nós passamos ali pela história, pelo feudalismo, dentro da história também vivenciamos ali o período industrial, em que todas essas relações de trabalho elas foram se modificando dentro da história e que nós já estudamos isso dentro do ensino médio. Mas o que eu quero lembrar para vocês é que dentro desse período histórico, essa evolução do trabalho, ela acontecia de uma forma que lá no passado, como eu falei para vocês, a natureza era o principal. Então, colhia-se tudo que estava ali dentro da natureza e o trabalho ele era feito basicamente dessa forma. Tudo que o homem precisava estava ali dentro da natureza, era dividido de uma forma igualitária para todo mundo. Depois, passou-se a organizar o trabalho de uma forma de agricultura, onde o ser humano ele preparava a terra, plantava, cultivava o alimento e tudo que era produzido começou a ser dividido de uma forma desigual. Por quê? Os donos da terra e donos ali das ferramentas, eles ficavam com a maior parte. E o agricultor, aquele que produzia, que não tinha sua terra, não tinha as suas ferramentas, ele ficava com uma pequena parte. E a partir disso, o trabalho começou ali a ter uma evolução, muitas vezes para uma forma desigual, para mais essa parte capitalista. E depois surgiu a parte industrial, onde a matéria-prima ela é transformada. Uma das principais preocupações dessa parte industrial é a acumulação de riqueza. Antes, tanto ali na parte mais da natureza, era voltado para a subsistência.
Então, era uma produção voltada para você sobreviver. Já nessa parte industrial, não. É um trabalho voltado muito mais para essa acumulação de riqueza, para essa produção de capital, em que muitas vezes essa riqueza ela não é dividida de uma forma igual. Então, o que eu quero chegar? Quando você faz parte de uma sociedade onde as riquezas elas que são produzidas não são divididas de uma forma igualitária, vai gerando desigualdades sociais. Então, as classes sociais, existem ali pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, existem os pobres, a classe média alta, os mais ricos. Então, tudo isso vai gerando desigualdades, vai gerando insatisfações e tudo isso acaba em conflitos, acaba em problemas sociais, acaba em violência. Hoje em dia, existem alguns sociólogos e alguns filósofos que descrevem que a violência ela é um produto do capitalismo, porque todas as riquezas que são produzidas dentro da sociedade não são divididas de uma forma igualitária, e isso vai gerando insatisfação. Ah, professor, mas se eu tenho uma indústria, se eu vou produzir muito, por que eu tenho que dividir com outras pessoas que muitas vezes nem trabalham para mim? Então, é a lógica capitalista, em que você não é obrigado a dividir nada com ninguém, você produz para você, em que muitas vezes essa produção é através da exploração do trabalho de alguém. Então, além, tem aqui no slide, da agricultura e da industrialização, destacam-se como trabalho o terceiro setor e o trabalho informal, que eu vou falar para vocês que esse trabalho informal, ele muitas vezes é visto de uma forma ruim na sociedade, porque para o governo esse trabalhador informal ele não paga impostos, ele não é visto de uma forma tão boa porque ele muitas vezes comercializa produtos piratas, então é uma discussão muito ampla para se fazer. Bom, esse trabalho dentro da sociedade capitalista, ele passa pelo pensamento de vários teóricos. Alguns desses teóricos que são clássicos, que é Marx e Durkheim, que vocês já devem estar até cansados de escutar eu falar sobre esses dois, eles descrevem que existiam perspectivas distintas sobre a divisão do trabalho na sociedade moderna. Ou seja, existiam funções adequadas a cada pessoa dentro da sociedade. Para Marx, essa divisão social do trabalho, que é realizada nesse processo de desenvolvimento da sociedade, ele gera essa divisão de classes. Então, para ele, a sociedade é dividida dessa forma por conta dessa perspectiva de capitalista. Então, se você possui os meios de produção, você está em uma certa classe social. Se você não tem nada, só tem a sua força de trabalho, você está em outra. E tudo isso vai gerando conflitos e vai gerando problemas. Na nossa sociedade moderna, onde surgiram as fábricas, surgiram as indústrias, duas classes foram definidas pela divisão do trabalho. Então, quando surgiu essa questão das indústrias, das fábricas, essas duas classes começaram a ficar muito evidentes dentro da sociedade. Quais eram elas? A dos trabalhadores, que eram os operadores das máquinas, e a dos proprietários das máquinas, que eram os donos das indústrias. Então, existiam claramente essas duas classes, em que o trabalhador ele só tinha uma coisa para oferecer, que é a sua força de trabalho. Já o proprietário das máquinas e da indústria, ele tinha para oferecer as máquinas,
o local de trabalho, então tudo que era necessário para o desenvolvimento do produto que está sendo fabricado ali. O operário que trabalha muitas horas dentro dessa fábrica, ele tem cerca de 30% do que ele realiza por dia dentro da indústria é para pagamento ali do salário dele. Observem isso, cerca de 30% é o necessário para pagar o salário dele. Professor, e os outros 70% vão para onde? Vai para produzir riqueza para o patrão. Então, o operário ele trabalha mais horas por dia do que o necessário para produzir o referente ao seu salário. O que ele produz nessas horas a mais, esse autor, Marx, ele chama de mais-valia. Então, se o trabalhador ele trabalha 2 horas por dia para pagar o seu salário, o restante das horas, que geralmente são 8 horas de trabalho por dia, as outras 6 horas, é para enriquecer o patrão. E essas horas a mais, ele chama isso de mais-valia. Então, é algo a ser pensado dentro da sociedade, porque é uma desigualdade muito grande. O valor dessas horas trabalhadas e não pagas é acumulado e reaplicado ali dentro da produção, expansão da indústria, produção de mais riqueza, e isso acaba enriquecendo o capitalista, enriquecendo aquela pessoa dona da indústria. Esse processo ele é denominado de acumulação de capital. Daí vem esse termo capitalismo. Então, o capitalista vem daí. Então, é por isso que os detentores dos meios de produção, eles vão ficando cada vez mais ricos, porque ele explora o trabalhador, porque não é justo você produzir o seu salário em 2 horas, de 8 trabalhado e as outras 6 é para enriquecimento do patrão, em que muitas vezes você é somente um assalariado, em que esse mesmo autor Marx ele descreve que essas características do assalariado é você ganhar aquele valor fixo, enquanto o patrão ele vai enriquecendo cada vez mais, e que isso vai gerando conflitos, vai gerando problemas, insatisfação, em que hoje nós não vemos tanto esses movimentos grevistas, porque os direitos trabalhistas eles melhoraram. Não vou dizer que são os ideais, mas melhorou muito. Mas vira e mexe nós vemos na televisão algum movimento grevista, seja nas capitais, principalmente atrelado ali ao transporte público, em que os motoristas, os cobradores de ônibus, eles não têm uma jornada de trabalho digna, não têm uma remuneração condizente com o perigo do trabalho que realizam, enquanto os donos dos ônibus vão cada dia mais enriquecendo. Então, é nessa perspectiva de raciocínio. O trabalho dentro da sociedade moderna, dentro dessa sociedade capitalista, ele está muito atrelado a essa produção de lucro. Então, a principal característica do trabalho na nossa sociedade hoje é a produção do lucro, é a produção de riqueza. Quando os trabalhadores eles verificam que trabalham muito e estão cada dia mais miseráveis, esse texto foi retirado ali de Marx, então não está da mesma forma com as mesmas palavras. Então, quando o autor ele fala que os trabalhadores, quando eles verificam que trabalham muito e cada dia eles estão mais pobres, eles entram em conflito com os capitalistas. Isso porque, dentro desse capitalismo, vocês observam aí nesse diagrama que ele é voltado por uma instabilidade trabalhista. O trabalhador ele não tem segurança para estar trabalhando, ele é desvalorizado. Então,
Por que que o trabalhador é desvalorizado? Porque existe uma grande demanda. Se ele não quiser aquele emprego, tem milhares que querem, mesmo sabendo que é um salário extremamente baixo, que as condições de trabalho são péssimas. Existem muitas pessoas que querem aquele emprego. Então, essa tensão, essa instabilidade trabalhista, ela é muito atrelada a essa desigualdade. Então, a sociedade ela não tem espaço para todo mundo, não tem espaço para todos os trabalhadores, o desemprego é enorme, existe uma flexibilidade dentro do mercado, então o patrão, muitas vezes, ele destaca, ele descreve as regras ali do trabalho, então ele diz, ó, você vai trabalhar 10 horas por dia, você vai ter 30 minutos de intervalo para almoçar, você vai ganhar um salário mínimo, então em torno de R$ 1.000, e isso ainda você paga os impostos, INSS, imposto de renda, e no fim das contas você fica com um salário de subsistência por conta dessas flexibilidades. E o patrão ele vai ficando cada vez mais rico. Então, essa flexibilidade nessa produção, ele faz com que esse trabalhador ele seja multifuncional, ele tenha que exercer inúmeras funções dentro da empresa. Além de, cada dia mais, o trabalho ele está passando a ser mecanizado. Então, o trabalhador ele vem sendo substituído por máquinas já há muito tempo. E tudo isso visando uma única coisa, que é a produção do lucro. Então, é isso que acontece dentro dessas relações de trabalho, dentro dessa nossa sociedade atualmente. Então, para vocês terem ideia, um outro trabalhador que faz parte dessa sociedade é o trabalhador informal, como vocês observam na imagem, em que esse trabalhador informal, hoje em dia, o governo, o Estado, ele até acha isso uma vantagem, um trabalhador informal. Ele descreve que esse trabalhador informal, ele até movimenta a economia, ele faz o dinheiro girar, embora ele não produza receita, não produz impostos para o governo, o que vem sendo combatido duramente. Então, é algo ruim para o governo, porque ele deixa de arrecadar dinheiro. E isso vai gerando inúmeros problemas, porque passando a não ter essas receitas, a não receber esse dinheiro dos impostos, o Estado ele vai tendo uma série de prejuízos, e segundo o Estado, ele não consegue converter esse dinheiro em assistência, não consegue converter esse dinheiro em saúde, em educação, em habitação. Mas nós sabemos que o problema do nosso país é a má aplicação desses recursos, e não a, a pouca a pouca receita através dos impostos, porque o brasileiro ele paga imposto em tudo. Então essa não é o foco. Esse trabalhador informal, ele tem somente a sua força produtiva, ele não tem uma relação de trabalho com ninguém, então ele só consegue o seu dinheiro se ele trabalhar. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, a maioria desses trabalhadores informais, eles não estão conseguindo ter receita, não estão conseguindo ganhar dinheiro. Por quê? Porque a maior parte das pessoas está reclusas em casa, ele não consegue trabalhar, e o governo proporcionou um auxílio, que é uma forma de assistência a todas as pessoas que estão sofrendo por conta disso. Mas não pensem vocês que essa assistência é algo que o governo está dando. O governo ele está apenas transferindo tudo que você paga em imposto e lhe devolvendo uma parte desse pagamento desses impostos, em que, escutem o que eu vou falar para vocês, segundo esses estudos de Marx, de Emile Durkheim, o governo, mais na frente, ele vai arrecadar todo esse dinheiro de volta. Como?
aumentando os impostos, criando novos impostos. Então, ele vai verificar uma maneira de repor todo esse dinheiro que, entre aspas, foi perdido. Então, segundo esse autor, essas relações de trabalho que acontecem dentro da sociedade estão atrelados a esses modos de produção, em que existem ali as forças produtivas e as relações de produção, em que muitas vezes essa força produtiva é o trabalhador e que ele é muitas vezes obrigado a seguir algumas relações de trabalho em que muitas vezes ele nem concorda. Então, é basicamente isso que acontece dentro da sociedade em relação ao trabalho. Quando você não se adapta a essas condições da flexibilidade dentro do mercado, muitas vezes a consequência disso é o desemprego. Porque se você não se adequa a toda essa sistemática de trabalho, infelizmente você vai ficar desempregado. Eu não concordo porque o meu patrão ele me colocou para trabalhar aos domingos. O que vai acontecer? O que está na imagem. Porque tem inúmeras outras pessoas que vão se sujeitar a esse tipo de relação. Hoje em dia, existem inúmeras leis que visam proteger o trabalhador, mas nós sabemos que os patrões, que os industriais, os capitalistas, eles ainda são extremamente detentores de muita força política e econômica para ditar todas essas regras de trabalho. Então, essas são basicamente as regras dentro do trabalho e dentro da sociedade moderna. Tudo isso vai gerando conflitos de classe, porque existem muito trabalho acompanhado de muita miséria. Quando eu falo muito trabalho, não são muitos empregos, é muita exploração do trabalhador. Existe uma busca desenfreada por mais lucro, que é centrado em poucas pessoas. Existem inúmeras flexibilizações desses processos de trabalho e de produção que visam muitas vezes privilegiar o capitalista do que privilegiar o trabalhador, que é o elo mais fraco dessa corrente. A desestabilização dos estáveis, então tirar a estabilidade, por exemplo, ali de servidores públicos, passando eles a serem contratados, e isso vai gerando inúmeros problemas, porque o governo ele paga diferente de um servidor efetivo para um servidor contratado. Então ele quer colocar essas relações de trabalho dentro do Estado, em que muitas vezes o trabalhador contratado ele não recebe 13º, ele não tem férias, ele é demitido em alguns períodos do ano e recontratado depois para que o Estado ele consiga economizar. Então é uma relação de trabalho muito complicada que ela vem somente a trazer uma precariedade desse trabalho. Existe também, como eu já falei para vocês, o déficit de lugares. Não há vaga de trabalho para todo mundo. E quando surge uma, existem milhares que querem, mesmo sabendo que vão sofrer perseguições, vão sofrer retaliações, vão ser explorados, mas que eles precisam dessa subsistência, em que muitas vezes a sua única opção é aceitar o que é imposto, sem poder reclamar. Então essas são as relações de trabalho que acontecem atualmente. Bom, como será a nossa avaliação de hoje? Como será a nossa atividade de hoje? Hoje nós vamos responder 10 questões em que elas já estão no ambiente virtual. Essas questões vocês podem postar ela no ambiente de duas formas. Vai estar em formato de Word. Quem tiver computador pode selecionar ali a alternativa que você acha correta e reenviar o mesmo arquivo com as respostas. Se você não tiver computador, se você só assiste às aulas através do celular, você consegue ler todas
As questões eu também vou colocar em formato de PDF, porque é mais fácil para a maioria dos celulares conseguir fazer a leitura. E você escreve no caderno ou no próprio celular, questão 1, 2 até a 10, coloca a letra que corresponde à sua resposta, tira uma foto e posta no ambiente. Então, é a forma de você enviar essa atividade. Cada questão ela vale meio ponto, totalizando 5 pontos, como eu já falei para vocês, como eu já expliquei as atividades. Mas relembrando, essa atividade ela vale 5 pontos, o chat vale mais 2 pontos, totalizando 7, mais os 3 pontos do fórum, que totaliza 10. E a cada encontro você tem uma nota, em que no final dos 3 encontros é feita uma média dessas 3 para que você tenha a sua nota final ali da disciplina. Então, espero que tenha ficado claro como vai ser essa atividade avaliativa, uma resolução de questões objetivas, onde você marca ali a respostazinha correta e entrega o gabarito. Essa atividade, assim como a da semana passada, vai ficar aberta por 7 dias até o nosso próximo encontro, caso alguém tenha tido algum problema novamente hoje. Mas aproveitem esse tempo que nós temos para tirar as dúvidas sobre as questões, fazer os indagamentos, as perguntas que vocês achem pertinentes, para que vocês consigam já responder essa atividade e já fiquem quites com esse encontro de hoje. No mais, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Estou agora disponível no chat para vocês tirarem as dúvidas tanto sobre a atividade quanto sobre alguma pergunta ou questionamento sobre o que nós trabalhamos hoje. No mais, muito obrigado e até o nosso último encontro. Até breve.